nós temos uma divergência com o Derrite. O problema é o seguinte, o Derrite é provado e aprovado que ele não entende nada de combate ao crime organizado. Então, se o objetivo é combater o crime organizado, mano, põe outro cara, entendeu? Porque apenas endurecer as penas dentro da própria lei das organizações criminosas. Por que mexer na lei antiterrorismo? Uma excelente pergunta também, porque eu pergunto... Meus amigos, não teve jeito. O Derrite foi escolhido como relator da PEC da segurança, só que a esquerda não gostou muito não. Dá só uma olhada no que ela mandou para o Derrite. E mais uma, tem uma entrevista do Derrite na Globo News. Ele foi lá enfrentar a militância. Confira. Não é que nós temos uma divergência com o Derrite. O problema é o seguinte, o Derrite é provado e aprovado que ele não entende nada de combate ao crime organizado. Então, se o objetivo é combater o crime organizado, mano, põe outro cara, entendeu? Porque esse cara, pelo contrário, tem feito cada vez acordos maiores com o crime. 2, importante, vamos lembrar, em São Paulo não existia milícia. Hoje, se você vai ali pro Brás, o Brás inteiro, o bairro do Brás inteiro é mantido sob policiamento de milícias. Então, nós não estamos falando de alguma coisa que, olha, não, de fato, o crime... Não. Pelo contrário, o que nós não tínhamos, agora nós temos. Uma polícia extremamente desmoralizada, extremamente violenta e extremamente corrupta. Então, é isso que o Derrite vai levar para lá. Então, eu acho que a gente tem que começar a falar, não é um problema de divergência política. Eu já me questiono que interesses terão levado o Derrite a assumir essa relatoria. Porque começa a ficar estranho, entendeu? Porque o cara é um fracasso no combate ao crime. Alguém interessa a ida dele para lá. Na melhor das hipóteses. Melhor é para fazer propaganda dele para ser candidato a Senado. Partindo dessa crítica que foi feita pelo secretário nacional de Segurança Pública, deputado Mário Sarrubo, em relação ao relatório. Um ponto específico que ele fala da questão que não deveria ter misturado um tema com outro, organizações criminosas com terrorismo, e ele diz também, nessa entrevista que ele deu mais cedo ao Em Ponto, que isso pode desestruturar o sistema penal e processual brasileiro. Olha, primeiro quero dizer que essas observações feitas já foram incorporadas ao nosso novo relatório. Na verdade, eu recebi, estou recebendo, e até a data da votação no plenário, o relator, isso é regimental, pode alterar o relatório e o parecer, né, que será votado no plenário. Essa observação feita pelo secretário nacional de Segurança Pública já foi incorporada no nosso novo relatório. Então, todas essas medidas assecuratórias, ou seja, são medidas de descapitalização das empresas que atuam especificamente na lavagem de dinheiro do crime organizado, elas serão incorporadas também não só aos crimes praticados previstos nesse relatório no artigo 2A da Lei de Terrorismo, como em todos os crimes praticados dentro da Lei de Organizações Criminosas. Eu recebi várias sugestões de deputados federais, de senadores. Estou também dialogando com membros do governo federal para que sejam incorporadas ao relatório novas observações, e eu pretendo, assim, construir um relatório amplo. Por isso que o nome escolhido pelo presidente Hugo Motta, um marco legal do combate ao crime organizado, ele foi muito feliz nisso, porque está aproveitando iniciativas que o governo federal enviou do projeto do PL Antifacção, iniciativas que estavam sendo previstas por vários parlamentares, inclusive, que alteravam a Lei 13.260, a Lei Antiterrorismo. Nós estamos apresentando um robusto substitutivo, incorporando o que há de melhor em todas as iniciativas, e assim a gente pretende encarecer o custo do crime e punir adequadamente quem comete crimes bárbaros no Brasil, que hoje, lamentavelmente, o sistema de justiça criminal, na minha visão e na maioria da população, não pune adequadamente quem comete esses delitos. De vocês, especialistas em segurança pública, judiciário também, estamos habituados a ouvir que é importante para asfixiar essas facções criminosas, maiores ou menores, seguir o dinheiro, capturar bens que essas facções criminosas amealham, juntam ao longo das suas atividades. E na entrevista de hoje cedo, o secretário Sarrubo disse que há, no substitutivo do senhor, a ausência de dispositivo que estava no projeto do governo como perdimento civil de bens. Abre aspas para ele. Esse instrumento é essencial para evitar que bens como helicópteros, barcos e propriedades voltem aos criminosos mesmo após a anulação de processos. Foi retirado do texto, o que é um retrocesso. Eu queria que o senhor explicasse para a gente esse ponto. Acho que nós estamos discutindo aqui o sexo dos anjos. Primeiro precisa ler o relatório, né? E realmente entender o que está no substitutivo. Acho que tem muita ideologia política e pouco conhecimento do que realmente está no relatório. Como eu mencionei aqui, o relatório não é uma coluna de concreto. Ele pode ser alterado até o dia da votação, que a gente não sabe quando vai ser. Isso depende do presidente da Câmara, do Hugo Motta,
da decisão dele, mas podem ter certeza que todas essas contribuições que já foram incorporadas ao novo substitutivo, em especial de descapitalização de bens de empresas que fazem lavagem de dinheiro do crime organizado, serão incorporadas, até porque a gente já faz isso aqui em São Paulo, fez ao longo desses 3 anos no governo do Estado, em parceria com o GAECO, com o Ministério Público. Aliás, eu estou preservando a autonomia do processamento, julgamento da Justiça Estadual, ou seja, do poder de investigação das polícias civis, dos novos tipos penais previstos no artigo 2A, para que os Ministérios Públicos permaneçam nesse grande papel que eles possuem, em especial o GAECO, de investigação, de descapitalização das empresas e, por fim, no perdimento de bens. Tanto é que nós criamos aqui em São Paulo o programa Recupera SP e já temos 70 milhões de reais dentro do fundo da Secretaria de Segurança Pública que foram retirados do crime organizado. Isso, com certeza, será incorporado no nosso relatório final, no parecer que será apreciado no plenário. A gente sabe que no seu relatório o senhor deixou de lado ali uma equiparação de facções criminosas a grupo terrorista. A minha pergunta é, por que então não apenas endurecer as penas dentro da própria lei das organizações criminosas? Por que mexer na lei antiterrorismo? Uma excelente pergunta também, porque eu pergunto para vocês, e vão pegar um caso prático, que nós tivemos um pouco antes da nossa gestão, final do ano de 2022, lá em Araçatuba. Inclusive, essa é uma tipificação penal que consta no artigo 2A, dentro da Lei 13.260, a Lei Antiterrorismo, que mais de 20 indivíduos alugaram 10 veículos blindados, fuzis 762, mais de 100 quilos de explosivos. Eles explodiram várias agências bancárias, atiraram em policiais, feriram policiais, fizeram com que membros da população, sociedade civil, eles utilizaram como barreira humana para que eles pudessem avançar no território. Foi uma cena literalmente de guerra e que no dia seguinte as aulas de todas as escolas na cidade de Araçatuba foram suspensas. Por que eu estou pegando esse fato específico? Porque isso levou um pânico na sociedade local, na cidade de Araçatuba, no estado e até mesmo no Brasil, porque isso foi amplamente divulgado. Então, eu estou fazendo uma equiparação por lesividade. O que isso significa? Que mesmo não sendo considerado um ato terrorista, porque terrorismo no Brasil, de acordo com a Lei 13.260, tem que ser praticado em razão de xenofobia, etnia, raça, religião ou cor, mesmo estando dentro de um ato terrorista, ele causa o mesmo dano social como se fosse um ato terrorista. Por isso, a inclusão e a tipificação nesse artigo 2A. E além disso, nós estamos aumentando a pena de 12 a 30, que era mínimo 12, máximo 30 anos dentro da lei de terrorismo, para 20 a 40 anos de punição para quem comete esses crimes, como esse que eu mencionei, do Novo Cangaço, como o domínio de territórios que acontece no Rio de Janeiro, como a exploração econômica de internet, de água, de energia, que também acontece em várias comunidades do Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. Então, a equiparação é o dano que causa na sociedade como se fosse um ato terrorista, porque de fato leva terror e pânico para a população que sofre as consequências gravíssimas desses domínios de territórios e desses crimes graves. Além disso, o cumprimento de pena é aumentado de no mínimo 40% para no mínimo 70% em regime fechado. Tenho certeza que vai ser uma grande punição para aqueles que cometem esses atos aí que causam horror na sociedade brasileira. Essa questão de afetar a soberania, eu acho que é válida essa preocupação. Primeiro, quem tem que resolver os nossos problemas somos nós. E eu acredito muito que o Estado brasileiro, o Estado de forma ampla, é capaz de fornecer, sim, uma legislação robusta, um sistema de justiça criminal que seja capaz de punir adequadamente qualquer criminoso, aquele que comete o menor dos delitos ou aquele que domina um território e tenta criar ou cria, infelizmente, em alguns pontos do país, um Estado paralelo. Então foi esse cuidado que eu tomei ao incorporar dentro da Lei 13.260, não classificando apenas as organizações criminosas, ou o Comando Vermelho, ou o PCC, ou qualquer outra, como organizações terroristas, mas sim tipificando, criando condutas típicas. Ou seja, se o indivíduo que pertence à organização criminosa e comete tais delitos, aí eu passei a elencar todos eles, domínio de territórios, exploração econômica, utilização de armamento exclusivo das Forças Armadas, como fuzil 762 ou granada, ataque a caixas eletrônicos, proibindo a circulação de bens, dificultando a atividade policial, uso de barricadas, todas essas condutas típicas dentro da Lei 13.260, equiparando como se fosse um ato de terrorismo, sem chamar
nenhuma organização criminosa e terrorista, mas pela grave lesão que causa na sociedade e estando dentro da lei antiterrorismo, para que possa ser punido adequadamente de maneira proporcional, como eu já mencionei anteriormente, inclusive ficando aí no mínimo 70% cumprindo a sua pena em regime fechado. Sim, é uma coordenação, e aí por isso que eu falo que esse projeto, as pessoas estão alguns membros aí do governo estão um pouco irritados e criticando a minha nomeação como relator, mas na verdade tem que se ater à parte técnica, porque tem boas iniciativas por parte do governo, como por exemplo o Banco Nacional, que eles chamaram de faccionados, mas que nós estamos chamando de membros de organizações criminosas. E essa cooperação entre os estados e dos estados com o governo federal tem que existir. É uma boa iniciativa a criação desse banco. Agora, quem conhece realmente a realidade lá na ponta da linha são os estados. Quem sabe lá na Bahia quais organizações criminosas atuam aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, é o Poder Executivo Estadual, as forças de segurança. Então, essa criação desse banco de dados, e mais do que isso, que se faça a comunicação e a troca de informações entre esses estados, isso também não está no meu primeiro relatório, está no segundo. Mas como veio do governo federal, falou da criação do banco, mas não estipulou prazo, não determinou que os estados criassem, então estou colocando no meu novo relatório, não no primeiro, no meu novo, que eu pretendo entregar até amanhã, a obrigatoriedade dos estados de incluírem esse banco estadual de membros de organizações criminosas para facilitar, mas não precisa de PEC para isso. Para fazer tudo isso, para fazer essa coordenação, precisa de liderança, precisa colocar na agenda política, de fato, a segurança pública como prioridade. E outro detalhe, a PEC da segurança pública não traz nada sobre o financiamento da segurança pública. Se a gente pegar saúde, educação e segurança, as principais políticas públicas que o Estado deve prover para a população. Quando você vai na saúde, existe uma tripartição meio equivalente, ou seja, a União investe uma fatia, o Estado uma boa fatia e os municípios também. Inclusive, a tripartição até expressa na lei. A lei do SUS, né? Exato. Mas agora é justamente para colocar o SUSP dentro da Constituição. Mas o SUSP... Vocês aprovando a PEC, você justamente não vai nesse sentido, na direção disso? Porque não tem problema, mas o SUSP já existe. Meus amigos, você viu aí, Derrite calou todo mundo, falou o que precisava e o que tem que ser feito. E ainda deu uma maciada no governo, falou, não, vamos usar sim o que for de bom que o governo mandou para entrar no projeto contra as facções. Então, gente, muito boa essa entrevista. Se você gostou, curte, compartilha. Até a próxima.